Boa noite, meus irmãos. Nós temos hoje mais uma palestra do nosso irmão Erivelto. Sejam todos bem-vindos. São 20 horas e 16 minutos, dia 3 de fevereiro de 2024. Vamos dar início logo mais. Antes, vamos ouvir a palavra do nosso presidente, Valdemar dos Santos Queiroz. Com você, presidente. Boa noite, meus queridos irmãos. Quero agradecer a presença de todos vocês. É uma honra tê-los aqui conosco. A nossa proposta, a proposta da Confraria Quanto, é trazer, através do irmão Erivelto, um apanhado da criação do universo até o dia de hoje, até os dias de hoje. Então, nós tivemos uma primeira palestra, essa segunda palestra, e haverão outras. E queremos agradecer muito ao Erivelto, agradecer ao grande arquiteto do universo por ele ter produzido esse irmão, Erivelto, e ter enviado esse irmão para nós outros. Eu sempre digo que conhecer o Erivelto é uma das coisas mais extraordinárias que um homem pode ter. E eu tive esse prazer de conhecê-lo, de saber quem ele é. Agradeço ao grande arquiteto do universo por ter conhecido você, Erivelto. Obrigado por estar aqui conosco. E nós vamos aprender sobre o universo, com certeza. Tivemos a primeira palestra, ela está gravada, ela está, se eu não me engano, já está no YouTube, e a gente vai ter todas elas gravadas. Obrigado a todos, que Deus os abençoe. Volta ao meu querido irmão Zé, o nosso mestre Muito de obrigado. cerimônia. Muito obrigado, presidente. Então, a palestra de hoje sobre a gênese cósmica, parte 2, é sobre a evolução. Como todos já conhecem, sempre quando vamos iniciar um trabalho, nós temos um momento de oração. Eu convido o nosso irmão Aparício Sofner para fazer a nossa oração inicial. Não, certo. Então vamos à oração. Que Deus nos abençoe, que Ele nos proteja, que abra nossos caminhos e, acima de tudo, que Ele caminha com a gente. Para hoje, conserve o bem que você tem, esqueça a dor, perdoe os que te feriram e desfrute dos que te amam. Uma pessoa feliz não tem tudo de melhor, ela torna tudo melhor. Entregue os seus medos e preocupações ao divino. Abrace seu coração todas as noites antes de dormir, conversando com o próprio amor que lhe dá a vida. Você é amado além do que qualquer capacidade humana possa compreender. Que haja paz, que não falte fé e confiança de cada povo e cada dia. Na manhã de Deus, nos desperte com seu assunto, com o sussurro do nosso ouvido. Vai dar tudo certo. A felicidade vibra na frequência das coisas mais simples. Vá mais longe que puder, mas nunca te esqueça de onde veio. Vivemos com o que recebemos, mas só marcamos a vida com aquilo que oferecemos. Nada é pequeno no amor. Quem espera as grandes ocasiões para privar a sua ternura não sabe amar. Às vezes, o que a gente precisa é descalçar os pés para descobrir que nem todo caminho é feito de pedras. A sua energia é a quantidade de seus pensamentos, e a sua beleza é a sua atitude, a força de suas palavras, o caminho que a sua alma escolhe para vencer as adversidades e realizar com prazer todos os seus compromissos. Procure alcançar de boa energia e siga em frente sem perder o seu objetivo. Que Deus, na sua infinita bondade, lhe abençoe e proteja, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Meus irmãos, todos já conhecem a história da Confraria Quanto, como surgiu, mas aquele que não conhece ainda, a Confraria Quanto surgiu no advento das lives maçônicas, na época da pandemia, bem no auge, que ficou proibido de fazermos as reuniões presenciais. E
quando terminava a palestra, aí ficava aquele bate-papo dos irmãos. Aí, geralmente, o anfitrião lá, o organizador da palestra, desligava o Zoom. Aí ficava todo mundo com vontade de continuar a conversa, mas ficou impossibilitado por conta disso aí. O nosso irmão Marco Teotônio, lá de Alagoas, o Marquinho, teve a ideia de fornecer um link do Zoom lá da Glomeal, que é a grande loja de Alagoas, que ele tomava de conta, para a gente ficar mais um tempo. Então, logo após as lives, ele disponibilizava o link e a gente ficava batendo papo. Aí, com isso, virou assim, era 3 vezes por semana, depois os irmãos sentiam falta de mais tempo, aí ficou todo dia. Então, é de domingo a domingo, todas as noites, nos reunimos, das 20 às 24 horas, até 0 hora. Muitas vezes ultrapassa esse horário. E foi depois criada a ideia de criar uma confraria, que antes surgiu a ideia de ser uma loja virtual, só que tinha irmão de todas as potências, de todo o Brasil, até fora do Brasil, como é o caso do Valdemar e outros irmãos que lá dos Estados Unidos, Inglaterra, tinha aqui da América do Sul também. Aí a confraria, aí para escolher o nome, aí foi escolhido o nome Quantum. E deu certo. Esse nome pegou. Dia 20 de maio agora vai fazer 4 anos que, ininterruptamente, nós nos reunimos todas as noites. E é criado um vínculo tão grande, que a gente fica mais à vontade de bater papo, de conversar, conhecer a história, que a gente fala de tudo, inclusive de maçonaria. E os irmãos que chegam aqui sempre gostam, uns não têm o tempo, vêm quando puderem, que não tem aquela obrigação. Nós temos algumas regrinhas justamente para manter organizado. Então, os irmãos que quiserem participar são todos bem-vindos. A gente vai disponibilizar o link, que é um link permanente. E aqueles que estão afastados há muito tempo, que não vêm bater papo, que venha conversar com a gente, que é um papo agradável. De vez em quando tem umas discussões que é normal do ser humano, mas tudo faz parte. Então, essa é um pequeno resumo da nossa confraria e desejamos vida longa à confraria. Dia 20 agora de maio, vamos comemorar, vamos fazer palestras, vamos ter uma grande festa e vamos disponibilizar também o link para os irmãos que quiserem participar. Então, meus irmãos, a palestra de hoje, vamos ceder a palavra agora para o irmão Erivelto, que vai começar essa grande palestra. Irmão Erivelto, com você, toda sua. Bom, meus irmãos, boa noite a todos. Eu fico muito honrado de ter essa oportunidade. É um privilégio, na verdade, né? Porque isso requer que a gente que a gente seja objeto da confiança dos irmãos e do próprio copo d'água do nosso presidente. E eu fico muito feliz de associar essas informações que eu aprendi a desenvolver e capturar e transformar e compartilhar com os irmãos. Não sou fonte de conhecimento, né? Não tenho assim a pretensão de fazer uma palestra científica. Para isso demandaria um curso, não apenas uma conferência ou uma palestra. Eu vou fazer de forma resumida, mas com a intenção de tentar mostrar aquilo que o irmão Loremar, nosso presidente, já colocou, que é a evolução da vida perante o universo. Por que eu foco na vida? Porque se formos falar do universo apenas como objetos, a gente pode ficar fazendo variações e interpretações várias aí a vida inteira e não chegar no objetivo. E eu aqui digo de cara para os irmãos, eu não acredito no acaso, né? Eu sou adepto do pensamento de que neste grande relógio tem a arte de um grande relojoeiro. Então, a vida, para mim, ela não é uma coisa ocasional. E tudo que vem decorrendo desde a origem do universo, que Irmão, claro, não não é esse o link. não confronta a evolução científica. Peraí. Eu não vejo conflito entre a ciência e a fé. Eu nunca vi. Porque eu acho que se nós
temos o aprendizado por parte da ciência estudando a natureza, maior ciência tem aquele que a criou. Tudo que nós, na verdade, aprendemos ou interpretamos, não foi o que nós fazemos, nós estudamos o que está na natureza e copiamos. Qualquer invento, qualquer técnica, até a parte subjetiva, que é a matemática, nós tomamos como base as proporções e as relações que a própria natureza nos oferece. Aprendemos a matemática comparando objetos, quantificando, e as divisões através das partições, da geometria. Então, tudo que a gente aprende, na verdade, é uma ferramenta para entender, para pôr em prática o dom maior do homem, que é a sua consciência e seu conhecimento. Dito isso, né, eu queria compartilhar, então, vou começar a compartilhar com vocês. Hoje é a parte 2. Ela não apresenta tudo, ela apresenta, na verdade, uma parcela, né, que nós vamos ter continuidade depois, vamos falar depois de outra forma sobre a vida especificamente. Hoje nós vamos mostrar a evolução do planeta e o momento em que ele começou a gerar e modificar a vida. Para depois, numa terceira fase, nós falarmos da vida em si. Então, já vou colocar aqui na tela e compartilhar com vocês. Só lembrando aos irmãos que no chat está o link da lista de presença. Confirme, por favor, se todos estão vendo a tela. Estamos. Ótimo. Então, bom, meus irmãos, falamos hoje, então, da parte 2, da evolução. Eu não estou aqui me referindo à evolução da vida ainda, mas à evolução do nosso planeta, o nosso lar. Essa pequena partícula cósmica que gira em torno de um pequeno Sol, numa galáxia de tamanho significativo, mas também não é a maior, entre trilhões de outras galáxias. E da mesma forma que parece que nós somos insignificantes perante toda essa grandeza, é justamente o sentimento oposto que se dá. Nós somos tão importantes que, com toda a nossa insignificância de matéria, nós temos o olhar do Pai Celeste, né? Do Supremo Arquiteto do Universo de Deus. Como é que a gente interpreta isso? Eu vou mostrar para vocês aqui. Nós vamos falar das eras que nós vamos apresentar, das eras do planeta, de como for acontecendo, mas nós vamos ficar hoje apenas nessas eras aqui. Vamos sair da Adiana, passar pela Arquiana, para a Proterozoica. Depois vamos falar das 6 fases da Paleozoica. As demais nós falaremos mais para frente. O que vocês veem aí em anos é a época em que isso aconteceu. A Adiana aconteceu há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Depois a Arquiana começou há 3,8 bilhões de anos atrás. A Proterozoica há 2,5 bilhões de anos atrás. E isso durou mais de 2 bilhões de anos, ou seja, a era paleozoica começou a 544. É claro que essas datas são aproximadas, viu, meus irmãos? Não precisamos ficar com precisão nelas, não. Se você vê um valor diferente de 541, 546, não se preocupem, não. Isso aí, essa interpretação, ela não é exata, não. É só para ter uma noção, ordem de grandeza. Há 544 milhões de anos a Cambriano, depois a Ordoviciana a 505, a 440 a Siluriano, depois o período Devoniano a 410, o Carbonífero, que foi muito importante, que é onde começa a vida, e o Permiano, quando ele começa a evoluir. E nós vamos parar aí, nesse princípio da evolução da vida, mas vamos falar da evolução do planeta, porque nós vamos, na terceira fase, falar da evolução da vida em si. Aí nós vamos ser um pouco mais específicos, detalhar mais. Se a gente transformasse a existência do universo em um dia, o período adiano, ou a existência do planeta, em um dia, em 24 horas, no momento zero seria a era adiana, depois de 3 horas e 44 da manhã seria a arquiana, às 10h40 da manhã o proterozoico, às 21h05, ou seja, quase já de noite, o cambriano. Então, para vocês terem uma ideia que, literalmente, nós estamos chegando no final do dia. A nossa era é o quaternário da última era que nós vamos ver na próxima etapa.
Então, vamos ficar nestes períodos aqui, para que a gente possa aproveitar a informação sem saturar demais e poder acompanhar com um ritmo adequado. Como é que nós começamos isso? O período adiano, que começou há 4,5 bilhões de anos atrás. O processo, claro, começou durante o sistema de acreção das partículas sólidas que estavam girando ao redor do Sol recém-formado. Aqui nós já passamos da etapa de formação do Sol. Mas as partículas que o circundavam começaram a girar, né, por questão de momento angular, e essas partículas foram sofrendo impactos. Essas partículas que circundam o Sol são oriundas de outras estrelas que explodiram e jogaram material sólido no universo. Tanto material mineral quanto a primeira substância a ser formada no universo, que foi a água, estava incorporado em vários desses minerais, ou seja, dessas matérias rochosas. Porque o oxigênio, o hidrogênio, o carbono e o nitrogênio foram formados, ou seja, os compostos que vinham formar mais tarde a vida orgânica foram gerados antes da matéria inorgânica, que é mais pesada. Então, eles estão explodidos, né, pelas estrelas novas e supernovas, e depois vão se aglomerando à medida que a massa gera uma situação. Como eles não têm sempre, não estão parados, ou seja, não vão sempre no mesmo centro, fazem isso de forma tangenciais, vão gerando um momento angular. E esse momento angular vai gerando uma atração no processo que vai formando. Por isso que o sistema solar tem uma tendência a ter esse aspecto plano de disco, por causa do momento angular da massa que o formou. À medida que foi gerando, né, essa movimento, esses impactos, esses materiais foram se aglomerando e formando planetas ao redor desse novo Sol. Então, essas partículas foram se aglomerando, foram se impactando, foram se juntando e tomando tamanhos maiores, formando planetesimais, ou seja, tamanhos que não são tamanhos suficientes para serem planetas, mas que já tinham proporções para ter gravidade o suficiente para atrair para si partículas. Por que nós temos os planetas gasosos mais afastados? Porque quando o Sol se formou, ou seja, houve o colapso da primeira nuvem, que gerou a primeira explosão nele, a primeira reação, que ele começou a gerar o vento solar, as partículas mais leves foram arrastadas mais para fora, ou seja, os gases. E à medida que for se afastando, essa pressão vai diminuindo, eles foram se estabilizando em órbita, e depois esses gases foram se aglomerando, enquanto que as partículas mais densas ficaram mais próximas do Sol. Então, em todo planeta que se forma, em todo sistema que se formam planetas, os planetas mais densos ficam perto do Sol, em função do fato de que o arraste das partículas mais densas é menor do que o arraste das partículas mais leves, dos materiais mais leves. Por isso, mais afastados dos sóis estão sempre os planetas gasosos. Então, nós ficamos... E prestem atenção como é que é importante isso acontecer. Por causa disso, nosso planeta, que tem a maior densidade de todo o sistema solar dos planetas, ele conseguiu gerar condições suficientes para ficar na chamada zona de vida, a zona em que a água está na forma líquida. Planetas muito afastados que têm água estão congelados, muito próximos a água já evaporou. Por exemplo, de Vênus em diante para perto do Sol, não seria condições de manter vida. A partir de Marte, já seria água congelada. Então, nós estamos justamente na faixa de vida. Se a Terra fosse feita de material mais leve, não estaríamos aqui conversando. Esses impactos foram ocorrendo nesse mutirão de partículas e foram formando, né, os planetesimais, esses impactos, através de atração, através da própria gravidade. E isso foi chegando a um ponto que o impacto e a velocidade com que eles foram se impactando foi gerando energia interna, né, foi criando fusão desses corpos, e eles foram se tornando cada vez mais densos, cada vez maiores a massa, e com isso aumentando também o efeito de gravidade, até que o nosso planeta, formado, né, por essa massa aquecida, ele foi gerando uma bolha, né, por assim dizer, de matéria derretida, de lava quente, em função do impacto da energia térmica que foi gerada pelo impacto cinético. Todo este processo ele é gradativo, levou aí milhões de anos, né, para acontecer. Mais tarde, ainda, nós estamos falando aqui do período, né, inicial aí, que é o Adiano. Chama Adiano, né, nós vamos ver isso aí em função
do nome do deus Hades, né? Quer dizer, é uma forma de dizer que era um inferno na Terra, por assim dizer, estava caótico, era o Tártaro, tudo aquecido, era lava e gases sem atmosfera. Aconteceu um impacto nessa época, no período adiano, que foi do planeta Theia, e chocou com a prototerra, ou seja, o planeta que queria ser a Terra ainda. Seria como se fosse um planeta do tamanho de Marte batendo num planeta menor que a Terra. Esse impacto foi muito importante, porque através desses dois impactos, tá, formou-se a Terra e formou-se a Lua pela massa expelida. Mais do que isso, Theia, provavelmente pelo impacto, é claro, gente, quando eu falo isso é estudado em função de uma hipótese, as análises, foi feita uma simulação em computador para imaginar qual seria a massa do planeta, sua densidade. Esse planeta Theia, ele seria menor que a Terra, mas teria uma densidade maior, com um núcleo férreo que seria o suficiente para causar um aumento no teor de ferro do interior da Terra, causar essa estabilidade na densidade da Terra, e vocês vão ver depois que com essa massa, com essa situação térmica, com esse acréscimo de calor que a Terra recebeu, ela pôde criar características que nos permite estarmos aqui hoje para discutir sobre isso. Ah, espera, então você está dizendo que é o acaso? Não, eu estou dizendo que o mecanismo que gerou a Terra foi muito bem engendrado para que a vida surgisse neste planeta. Inclusive, o tamanho e a proporção da Lua são matematicamente definidos para que a vida se sustente. Então, durante o impacto do planeta, né, do Theia, o que seria a prototerra, gerou um disco de material, de detritos, que mais tarde foi coalescendo e formando a Lua. Né? Então, após a colisão entre a prototerra e a Theia, uma grande quantidade de material foi ejetado para o espaço. Esse material, eventualmente, se reagrupou para formar a Lua. Essa é a teoria mais aceita. Isso é muito importante porque a Terra, como todos os planetas que estavam antes do impacto, tinha uma rotação bem perpendicular à sua órbita. E depois deste impacto, que isso aconteceu mais ou menos a 45 graus, ela sofreu um declínio, né, em relação à sua nova rotação, de forma que a Terra e a Lua passaram a ter uma inclinação de rotação. A Lua foi responsável por essa inclinação. Se a Lua estivesse sempre alinhada com a Terra, nós teríamos sempre eclipse solar e lunar. Não, a prova disso é que a gente não tem, ou seja, nós tivemos Lua cheia e Lua nova sem que haja eclipse. Ou seja, aqui o desenho não é fiel, mas prestem atenção no eixo da Terra. Essa inclinação foi tão importante porque ela manteve a Terra sob uma condição única, que é ter um período de verão e inverno diferente para os dois hemisférios. Quando é verão em um, porque por causa do momento angular, o eixo da Terra está sempre apontando para a mesma direção. Isso é claro, ela tem um processo de nutação, mas isso aí acontece com milhares de anos e nós não percebemos. Que é quando esse eixo também gira. Quando você gira um peão, você vê o peão lentamente mudando de eixo, mais lento do que a rotação dele. A Terra também faz isso. Mas nós não percebemos que ela acontece a cada 18 mil anos. Neste caso especificamente, isso vai garantir que a Terra tenha, para um hemisfério, ela tenha verão, ou seja, esteja quente, e o outro esteja frio. E o oposto ocorre 6 meses depois. Ah, mas isso aí é só por questão climática? Não, não. Isso é muito importante porque as correntes marítimas e aéreas que mantêm e garantem a vida no planeta e aumentam o território habitável do planeta ocorreram em função disso. Este fenômeno foi fundamental para todo o processo de desenvolvimento da vida no planeta. Então, quando a Lua e a Terra, aqui a gente tem a impressão, sempre a gente fala que a Lua e a Terra estão girando em um sistema, né, que a Lua gira em torno da Terra, na verdade, isso é apenas uma questão de expressão. Na prática, não é bem assim, como diria o nosso querido Eleutério. A Terra e a Lua giram em torno de um centro comum, como se fosse uma balança. Esse centro, em função da massa da Terra e da massa da Lua e pela distância, fica pouco mais de 1.700 quilômetros para dentro da Terra. Então, a Terra também é excêntrica em relação a este eixo. Por quê? Então, nós temos um sistema Terra-Lua e o centro de massa do sistema Terra-Lua é este onde gira
a Lua e a Terra em torno dele. Como fica dentro da Terra, tem-se a impressão de que a Terra está no mesmo ponto, mas ela também oscila. E isto também é fundamental no processo de equilíbrio das forças internas na Terra. Parece que a gente está só avaliando. Mas então é só uma questão de a Terra gira em torno de um eixo externo e tal. Não. Isso, para um planeta de massa planetária, com o nosso, né, perdão a redundância, mas de massa nas proporções que são a Terra, que é 5 vezes 10 a 24 quilogramas, vocês têm que pensar que isso gera uma inércia interna e uma redundância em função da atração que a Lua tem no próprio núcleo da Terra, criando compressões na posição que se encontra a Lua, diferente das compressões do lado oposto. Isso funciona não só nos mares, mudando as marés, mas também nas partes internas da atração do núcleo da Terra. Então, esse momento angular do núcleo da Terra também vai sofrendo essas forças, e isso cria uma diferença de velocidade entre a parte líquida e sólida, o que gera para nós uma corrente elétrica. Corrente elétrica que nós vamos ver que ela tem um papel fundamental na nossa vida. Então, o núcleo da Terra ficou distribuído desta forma: um núcleo sólido, depois um núcleo líquido, um manto líquido e, finalmente, um manto sólido e a crosta terrestre. A crosta é uma camada finíssima. Se vocês olharem no desenho, essa partezinha branca no final dela aqui embaixo representaria a espessura. Né? Nós estamos falando de cerca de 30 quilômetros na parte maior, na parte mais espessa, em relação a 6.400 quilômetros. Então, 30 quilômetros em relação a 6.400 quilômetros seria uma coisa de 0,5%, né? Bom, durante a colisão do planeta, parte do material da Terra se fundiu à prototerra. Isso teria contribuindo para a composição geral do planeta, incluindo a composição do núcleo metálico, ou seja, a Terra teria gerado um aumento na densidade e no centro de massa concentrado do núcleo metálico da Terra, em parte do núcleo líquido. Após a formação da Terra, o calor gerado pela energia cinética do impacto e pela decaída radioativa permitiu a diferenciação planetária, ou seja, a separação dos materiais com base na sua densidade. Isso resultou na formação de um núcleo metálico composto principalmente de ferro e níquel, cercado por um manto rochoso. Mas o mais interessante nisso é que quando você olha para esse núcleo metálico, que é essa parte branca, que tem mais ou menos 1/3 da Terra, do diâmetro, ao redor dele tem uma camada mais escura, que seria o núcleo líquido, que só tem metais fundidos. Só que não é só ferro e níquel. Ele tem camadas esféricas de outros materiais, inclusive de ouro, tá? Ouro e outros materiais mais densos que nunca escaparam do núcleo da Terra pela gravidade. E tem uma que é de chumbo e outros materiais que são a densidade parecida com a dele. Esses materiais, na forma fundida, são extremamente geradores de correntes elétricas em função do atrito, da fricção que tem em função da rotação diferente. Isso gera uma corrente elétrica que, com isso, gera um campo magnético. Então, esse núcleo que vocês veem aqui, a parte externa seria a crosta, de 3 a 30 milhas, como eu falei, 30 quilômetros em média, umas partes mais altas tem 45 quilômetros. O manto, que é uma camada semilíquida, né, que tem um manto externo e interno. O núcleo externo, que é uma parte líquida, composta praticamente de ferro e níquel líquido, mas tem outros metais. E o núcleo interno, que é literalmente ferro e níquel a temperatura de 5.500 graus. Ou seja, a temperatura igual da superfície do Sol. Agora, olha que interessante. Graças a essa corrente elétrica circulando no núcleo interno da Terra, gerou-se um campo magnético que impediu que a radiação solar, que mesmo estando na zona de vida, que é onde a água teria a temperatura, nós não sobreviveríamos se a radiação solar, as partículas solares e as outras radiações atingisse a Terra, principalmente a radiação de micro-ondas, atingisse a Terra plenamente. Não haveria vida na superfície da Terra. E graças ao impacto que foi feito com a Lua, que houve esse aumento do teor de níquel, que criou essa camada de materiais fundidos e o acréscimo na temperatura, que deu tempo suficiente para que os metais fossem agregando de forma fluida, então foi descendo de acordo com a densidade, e formando cascas esféricas com inércias diferentes. Essas cascas esféricas de inércia diferente, de densidade diferente, passaram a ter uma diferença de velocidade de rotação entre elas, criando correntes elétricas.
e essas correntes elétricas gerando um campo magnético, este campo magnético protegendo a Terra das radiações mortais do Sol. Isso, principalmente, é que nos permitiu estar aqui hoje conversando. Essa radiação, ela é arrastada pelo vento solar, mas ela é comprimida na direção, em relação à posição do Sol, mas ela nos protege de grandes partículas que são desviadas para os polos e criam as auroras boreais e austral. Então, quando as partículas do Sol tentam nos atingir, elas são desviadas pelo campo e atraídas para os polos. Por isso que tem as auroras presentes nessa região, como se fosse um grande funil. Isso, basicamente, é nosso maior escudo de vida, que permitiu que a gente estivesse aqui conversando e estudando esse próprio fenômeno. Outros planetas, por exemplo, como Marte ou Vênus, não têm este campo magnético. Por isso que eu vivo dizendo, é muito difícil fazer uma terraformação em Marte, porque a gente teria que criar um campo magnético a nível planetário. Não é só botar uma cabana lá, senão você pode orbitar na forma de cabana, mas criar uma atmosfera, aumentar a gravidade, aumentar a densidade da atmosfera, a massa da Terra, a densidade da nossa atmosfera, a relação como a vida surgiu, ela é ideal, ou seja, se nós dependêssemos de uma atmosfera mais rala ou mais densa, talvez a gente não conseguisse existir na Terra, que, por sinal, é um dos planetas que tem esse campo magnético. É claro que, olha que interessante, meus irmãos, este campo magnético, quando no início da formação do planeta, que o giro da Terra, o dia durava 3 horas, era forte demais para que a gente pudesse existir. Ele chegava a ser fatal para a gente. A presença da Lua foi desacelerando, a Terra foi estabilizando, até que chegasse numa intensidade tal que a vida pudesse existir. Para vocês terem uma ideia, Vênus tem um campo magnético milhares de vezes maior que o da Terra. Qualquer ser humano não duraria 15 minutos na superfície de uma de suas luas. O campo magnético de Vênus mataria a pessoa com radiação. Então é preciso que o campo magnético também esteja na intensidade certa. Isso tem a ver com o tamanho do nosso planeta, com essa situação da Lua impactar, atrasar o processo de esfriamento, permitir a segregação por camadas dos metais condutores, as reações de densidade térmicas que aconteceram em função da fissão nuclear, é tudo planejado meticulosamente. É uma série tão grande de fatores que a estatística desistiu de avaliar. Com isso, esse planeta que foi formado numa situação caótica nesse período adiano, veio a ser esse planeta que nós estamos nele hoje. O período adiano é o primeiro intervalo de tempo geológico na história da Terra, datado aproximadamente de 4,6 bilhões de anos atrás até cerca de 4 bilhões de anos atrás. É uma era extremamente remota e pouco conhecida devido à escassez de evidência. Claro, já aconteceu muita coisa, isso aí é uma interpretação por características físicas, ela é uma especulação científica, ninguém tem registro daquela época exatamente. O nome adiano, como eu já disse, deriva de Hades, o deus grego do submundo, refletindo as condições infernais que se acredita terem prevalecido na superfície da Terra nesse período. Era muito cheio de vulcões nessa época. Vulcões, erupções e descargas, não tinha atmosfera ainda no planeta. Durante a Diana, a Terra estava passando por um intenso bombardeio de meteoritos e outros corpos celestes, conhecido como bombardeio pesado tardio. Pesado, gente, porque esses meteoritos ainda eram partículas densas que começaram a cair na Terra. Partículas de grande massa e de grande densidade. Mais tarde, nós vamos ter outros meteoritos caindo aqui, mas de material mais leve e principalmente de água. Mas nessa época, vocês têm que pensar que o sistema solar ainda tinha muito resquício daquela poeira inicial que gerou os planetas. Então, existia uma queda enorme de bombardeio. Isso foi mantendo a superfície da Terra muito aquecida. Contribuiu para a formação da crosta terrestre, porque foi criando impactos, eram meteoritos muito grandes, meteoros muito grandes, e na topografia, ou seja, aquecia muito uma região, diminuía outra, né? A temperatura da Terra é extremamente elevada devido à energia liberada durante o processo de acreção planetária e a intensa atividade vulcânica e as reações de fissão nuclear dos isótopos radioativos presentes no núcleo da Terra. O núcleo, na época, era único, ou seja, ainda não tinha essa separação de núcleo
líquido e sólido, ou seja, existia uma pequena formação, mas ainda não existia o núcleo sólido mesmo da Terra, né? Segundo se supõe, em função da densidade e do aspecto que levaria. Tudo isso é feito por uma simulação de computador, estudando a termodinâmica do planeta. Bom, aí passamos para o período arquiano, que é mais ou menos 3,8 bilhões de anos atrás. Nesse período, aconteceu a desgasificação do manto terrestre. Uma das teorias propõe que que boa parte da água foi liberada do interior da Terra através de um processo vulcânico, ou seja, esse calor que foi gerando nessa época e a fissão foi pegando. Lembra que eu falei com vocês lá atrás que durante a formação do planeta, essas partículas, elas já tinham água incorporada nela, elas eram oriundas de outras regiões celestes, ou seja, de outros sistemas solares, de estrelas que explodiram, os materiais foram tendo contato entre si de várias vezes, foram se aglomerando, explodindo, e foram formando óxidos com a parte de água agregada, ou seja, água molecular. À medida que foi afundando na Terra e aumentando a temperatura, até chegar na temperatura mais elevada, pela densidade, pela energia, foi fazendo com que a água desincorporasse. E isso foi criando os geysers, né? E expulsão desse volume de água. A gente analisa que a água do mundo é muita coisa, é muita água que tem, mas se a gente pegar a água dos oceanos, a água que tem nas rochas, em relação à massa da Terra, dá cerca de 0, acho que 0,8 ou 1,2%. Parece grande coisa, mas é pouco em relação ao planeta. E com base nisso, essa água foi sendo expulsa para a atmosfera, né? Boa parte dela. Enquanto isso, também caíam meteoros de gelo, ou seja, eram meteoros que vêm agora da parte mais afastada do sistema solar, enquanto o nosso sistema solar, eu mostrei na outra palestra, circunda ao redor da galáxia. Ele vai passando por outros sistemas, eles não circundam cada um na mesma posição fixa, eles vão passando perto, aproxima, afasta. É claro, o nosso sistema solar dá uma volta na galáxia a cada 205 milhões de anos. Então, é claro que um ou outro sistema a gente vai aproximar e afastar durante esse processo. E isso existia muita partícula, ou seja, à medida que o sistema era novo, estava acontecendo lá atrás, há 4 bilhões de anos, existia muito ainda gelo, partículas de gelo que foram formadas pelas águas iniciais das estrelas que geraram hidrogênio e oxigênio cósmico. E boa parte desse gelo foi sendo arrastado pelo sistema solar, que hoje faz parte da chamada nuvem de Oort, que é onde vêm os cometas, que é onde existem as pedras de gelo que circundam o sistema solar. Vão sendo presas pela força gravitacional e sendo arrastadas junto. E durante essa era, começou então a ocorrer grande período de chuvas, grande período de dispersão, ou seja, a atmosfera começou a ser formada, começou a condensar na forma de gases ainda, não era oxigênio e nitrogênio como a gente conhece, né? Era muito rico em gases e começou a ter muitas descargas atmosféricas. Então, durante o período arquiano, a Terra passou por várias transformações, né? Várias transformações essas, ou seja, começou a solidificar a primeira crosta, formação dos primeiros continentes. Por que isso? Porque começou a depositar muito tempo de chuva durante essa água foi sendo condensada na superfície pelo processo do esfriamento, e os primeiros continentes começaram a formar. Mas como assim continente? A placa estava começando, ela estava irregular em função da quantidade de impacto que ela tinha recebido. Então, como eu disse, o lugar que recebeu mais impacto foi criando mais aberturas, fragilizando mais a crosta, criando diferença de alturas, e foi preenchendo pela gravidade, pela formação do planeta, né? Foi preenchendo essa crosta terrestre e revestindo ela com camadas, com grandes mares. E começou, então, a formar os continentes, ou seja, grandes massas de terra que eram isoladas de água. Esses continentes primordiais eram compostos principalmente por rochas ígneas metamórficas, ou seja, ainda não tinham passado pelo processo de sedimentação e mudança química. E esses vulcões começaram, então, a gerar esses oceanos, essas rochas, os vulcões. Como a gente sabe até hoje, existe até hoje vulcões submarinos, ilhas são, na verdade, afloramento de vulcões, né? Então, aquelas massas que ficaram de fora, que a água não cobriu, elas faziam parte das placas tectônicas emersas. No entanto, aquelas que eram submersas tinham também a formação, era a camada mais fina, se por uma vez estava debaixo d'água, por outro lado, era a parte mais fácil de ser rompida na forma de vulcões. À medida que esses vulcões iam soltando lava, ela ia solidificando, ela ia subindo, né? E ia juntando um processo de formação
de uma montanha. E essa montanha se destacou na forma de arquipélagos e ilhas. Essas rochas eram basicamente rochas vulcânicas. A atmosfera do planeta foi sendo formada em função dessa liberação desses gases, que incluía principalmente o vapor d'água, dióxido de carbono e nitrogênio. É claro que em algumas situações o calor era suficiente para decompor a água em oxigênio e nitrogênio. Esse hidrogênio acabava subindo, né, e acabava liberando o oxigênio, que não era muito grande. E esse oxigênio também estava, como eu falei com vocês, carbono e nitrogênio foram as primeiras substâncias, átomos, né, por assim dizer, a serem formados pelas estrelas. Então, existia, durante o material que caiu na Terra, muitas rochas carbonáceas e nitrosas. Então, existiu muito nitrogênio que foi sendo liberado na atmosfera em função do calor das erupções, daquele calor lá de trás, quando foi impactada a formação da Lua. E aí foi criando o processo de nucleação, de aquecimento e toda essa situação. E já existia nessa situação, como eu disse para vocês, o campo magnético, que impediu que a micro-onda do Sol destruísse as moléculas de água e outras moléculas e permitiu que ocorresse, então, a permanência da água na fase líquida, na superfície da Terra. Bom, a Terra, nesse período, também passou a ser alvo de grande chuva de meteoros. E esses meteoros agora, mais leves, né, continham basicamente água e matéria orgânica, porque eles vinham dos meteoros mais longe, os mais longínquos, que tinham sido capturados pela gravidade do Sol ao passar pela galáxia. Estamos falando de um período de 4 a 2 bilhões de anos atrás, ou seja, todo mundo está novo ainda, inclusive a galáxia. Nessa situação, né, nós temos que dizer o seguinte: esses meteoros à base de gelo, eles são de material mais antigo, então tem água e compostos orgânicos. Esse bombardeio, né, foi criado por essa quantidade de água que veio a cair na Terra e ajudou na composição orgânica. Esses impactos, além da alteração da superfície, trouxeram elementos químicos essenciais para a formação da vida, que era carbono e nitrogênio, né, além dos minerais que já existiam aqui. Para vocês terem uma ideia, o desenvolvimento da vida primitiva, embora não tenha evidências diretas, porque nós não temos essa vida hoje fossilizada, mas existem indícios, né, de que a vida, como a gente conhece, né, na forma dos primeiros organismos unicelulares, começou a se desenvolver nesse período que a gente chama de estromatólitos. O que são estromatólitos? São rochas carbonáceas, né, que começaram a se formar, criando pequenas células. Seria o princípio bacteriológico, são pequenas colônias, que mais tarde era o princípio da formação dos corais. Em escala geocronológica, no período adiano, logo depois que ele termina, começa o arqueano se separa em 4 períodos, o euarquiano, que ainda não tinha vida, começa a receber essas matérias, o paleoarquiano, que começa as primeiras formações das composições orgânicas, em que nós temos as proteínas se combinando, em função da temperatura, da carga elétrica das erupções e tudo mais. Mais tarde, o mesoarqueano, que essas composições começam a se desenvolver e formar cadeias complexas, nós vamos ver uma delas, a clorofila, né, que começou a formar nessa época, e, por fim, o neoarquiano, que começa a formar os compostos das células eucariotas, que é o princípio, inclusive, da formação da hemoglobina. Desceu por volta aí de 2 a 2 bilhões de anos atrás. Então, se a gente pegar agora, passar para os 2,5 bilhões, vamos falar do período proterozoico. Bom, esse período proterozoico, a Terra tinha formado um grande continente chamado Rodínia. Literalmente, um grande continente de um lado da Terra e do outro era o oceano. Esse supercontinente, durante o período paleoproterozoico, a Terra estava dominada por esse supercontinente, que era o Rodínia, e que se formou a partir da colisão de continentes pré-existentes. Lembrem vocês que a crosta ainda estava extremamente cheia de energia, muito fluida. Então, a parte abaixo dela, né, o nosso manto, a parte abaixo da crosta, permitia que esses continentes se deslocassem, então eles foram se aglomerando, né? Igual quando a gente joga alguma coisa, vocês já jogaram, por exemplo, alguma coisa dentro da água e vê que aquelas coisas tendem a aglomerar? Porque da mesma forma que uma partícula deforma a superfície da água, essa crosta também fazia uma tensão superficial no manto líquido.
Então, ele criava uma espécie de uma cavitação, é um princípio, inclusive, que é usado para falar da gravidade, que é a deformação do contínuo tempo. Da mesma forma, esse conezinho formado na superfície, pela tensão superficial, vai atraindo o outro e vai se aglomerando. Então, essa massa aglomerou, antes de começar a ficar pastoso e depois começar a fazer o processo de expansão. Era uma massa de terra enorme que abrangia praticamente metade do globo. Então, para vocês terem uma ideia, aqui é a posição dos continentes conhecidos, onde estariam. Aí o marrom seria a América do Norte, a América do Sul e África seria essa parte alaranjada, a Sibéria, aquela parte amarela, a Europa, essa parte marrom, e a Austrália, Antártica e Índia seria essa parte verde aí. Depois foram se afastando. Bom, foi nessa época que surgiu essa protovida, como eu disse para vocês. Esses materiais orgânicos começaram a formar aminoácidos, ou seja, ácidos orgânicos formados por carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. Depois começaram, em função da complexidade, formaram a primeira alfa-hélice, que é o princípio do RNA. Essa alfa-hélice começou a criar cadeiras polipeptídicas, ou seja, começaram a dobrar em si mesmo e fazer contatos, e começou a surgir uma estrutura terciária. E a agregação de 2 ou mais polipeptídicos criou uma estrutura quaternária, ou seja, material orgânico ligando essas cadeias e formando a tentativa do primeiro composto orgânico, que mais tarde viria a ser o DNA. Finalmente, o aumento do oxigênio atmosférico. Os mares eram ricos em ferro. Durante o período proterozoico, ocorreu um aumento significativo dos níveis de oxigênio na atmosfera terrestre, resultado da atividade fotossintética de cianobactérias e outras formas de vida. Ciânicas eram compostas basicamente de carbono e nitrogênio. Esse aumento de oxigênio teve um impacto profundo na evolução da Terra, levando à diversificação e evolução de formas de vida mais complexas. O aumento do oxigênio começou a oxidar o ferro presente, o planeta era rico em ferro, é até hoje, né? Então, o ferro não sumiu, rico em ferro dissolvido nas águas. E à medida que foi oxidando, foi criando os minérios e criando também compostos orgânicos, né, à base do ferro, que nós vamos ver mais tarde. Essas descargas elétricas que aconteciam constantemente foram um dos fatores fundamentais porque atingiam muitos oceanos. Primeiro, pela diferença de potencial que as nuvens, que até hoje a gente, quando vê uma erupção vulcânica, percebe uma diferença de potencial das nuvens que saem do vulcão, que está carregado, a descarga elétrica, como eu disse para vocês, do interior e do exterior da Terra são diferentes. Então, quando saem dessa descarga elétrica, e o oceano era rico em ferro, extremamente condutor. Então, essas descargas atingiram muito onde existia matéria orgânica. Para vocês terem uma ideia aqui, à medida que foram formando o oxigênio e o material foi expulsando o ferro para dentro do oceano, o ferro se dissolvia, oxidava, virava composto e foi gerando. Mais tarde, a radiação ultravioleta foi criando reações que criaram os compostos orgânicos que permitiram a formação da vida como a gente conhece. A primeira bactéria a ser formada, há 3,5 milhões de anos, ela, mais tarde, ela tomaria como base a clorofila. Ela permitiria a formação do composto orgânico da clorofila, que é um composto orgânico, né? Que ele é um composto complexo, é um material que tem uma estrutura de nitrogênio que dentro do seu interior tem um átomo de magnésio mais 2, um íon de magnésio, que era também um material rico na crosta terrestre, por ser mais leve, ficou compondo a crosta. O ferro que foi sendo expulsado mais tarde, foi sendo expulso, permitiu, mais de 1 milhão de anos depois, a formação da hemoglobina. Então, a hemoglobina ela vem da mesma família da clorofila, não são iguais, é claro, mas ela vem da mesma família, só que ela foi formada bem depois, à medida que o oxigênio do oceano foi oxidando. Então, por que oxidando? Porque enquanto era ferro metálico, ele estava insolúvel. À medida que ele foi oxidando, foi virando íon de ferro. E o íon foi incorporado dessa molécula e formou-se a hemoglobina. Ou seja, mais de 1 bilhão de anos depois. Formaram-se, então, as vidas como a gente conhece, que é a procariota, que é essa da esquerda, que vocês estão vendo, que são as primeiras bactérias, em que um revestimento celular protegia as funções mais básicas, que era literalmente de receber alimento, processar e se multiplicar, até formarem as células eucariotas. As células eucariotas são assim chamadas, gente. Carioteca, cario quer dizer, né, vem de cório, quer dizer núcleo.
Procariotas quer dizer aquelas que não têm núcleo, elas não formaram núcleos. As eucariotas, elas têm um núcleo, elas têm identidades. É a matéria básica de construção de todo ser vivo, né, evoluído. Essas células eucariotas foram formadas pela demanda de algumas bactérias, à medida que foram evoluindo, foram tendo contato com outras substâncias, tendo funções mais complexas, de preservar o seu DNA, impedindo que, porque elas passaram a ter uma relação mais complexa com o meio externo, e houve a formação de várias pequenas células procariotas, entre elas a nossa mitocôndria, ela era o interior de uma outra célula, uma outra bactéria, que ao entrar nesse núcleo comum, ele perdia sua membrana e passava a dividir a sua mitocôndria, que era um processo de consumo e transformação de energia, dando mais vitalidade à célula. Isso criou a necessidade daquelas células que foram capazes de revestir o núcleo e o seu DNA para poder fazer e foram desenvolvendo com o tempo. Ou seja, toda aquela célula que era capaz de gerar essa proteção foi sendo evoluída. Aquelas que não ficaram, que não tinham condições, foram morrendo. A evolução gerou a célula eucariota. Bom, nós falamos da hemoglobina e falamos da clorofila, mas surgiu um outro composto também, que foi a hemocianina. A hemocianina foi um composto daqueles lá que não precisou de acumular ferro e nem magnésio, ela utilizou-se de cobre. Se vocês não sabem, a hemocianina e a hemoterrina, tá aqui a hemitrina, perdão, ela tem ferro, tá? Elas são moléculas diferentes da hemoglobina e são elas as responsáveis pela respiração dos insetos e artrópodes. Ou seja, esses animais não respiram pelo transporte de oxigênio na hemoglobina, mas por essas substâncias, hemitrina e hemocianina. Por isso, eles não têm um sangue fluindo no corpo para poder transportar os nutrientes, e eles fazem isso por osmose. E nós vamos entender por que isso é importante no processo de evolução. Durante a origem dos eucariontes, né, os organismos com células que possuíam núcleos envoltos por membranas surgiram durante essa época, durante o período proterozoico. Esse evento marcou, né, registrou um marco importante na evolução da vida, porque a vida pôde se expandir, ficar mais complexa e mais diversa a partir daí. Surgiu, então, o período paleozoico, há 544 milhões de anos atrás. Então, vocês veem que de 2,5 bilhões até 544 milhões, predominou aquele período que nós estávamos nele antes. Né? Era o Arqueano. Então, a Terra foi evoluindo ao longo disso aí. O período paleozoico abrange um intervalo de tempo geológico que vai aproximadamente 544 milhões até 252 milhões de anos atrás, uma era de grande importância na história da Terra, marcada por uma diversificação explosiva da vida, mudanças significativas na geologia, por causa dos eventos de movimentações das placas tectônicas, exposição e material que foi se transformando, que foi acontecendo de forma significativa, a formação das cadeias de montanha, afastamento dos continentes e tudo mais. O período paleozoico é dividido em 6 períodos geológicos, cada um com sua importância. O Cambriano, que vai de 544 a 585 milhões de anos atrás, conhecido por marcar o início da explosão cambriana, um evento durante o qual houve uma rápida diversificação e evolução das formas de vida complexas, já usando células eucariotas, já usando hemoglobina. Surgiram os primeiros animais com esqueleto, como trilobitas e moluscos, além de muitas outras formas de vida marinhas. Veio aí o Ordoviciano, que é de 485 a 444 milhões de anos atrás. Durante o período, os continentes estavam agrupados em um único supercontinente, que chamava-se Gondwana, e o nível do mar era alto, muito alto, resultando em uma grande expansão nos mares rasos que invadiam os continentes. Fósseis de animais marinhos, como braquiópodes e gratópodes, são comuns nesse período. A gente acha muitas que vai em deserto, acha fóssil desses animais. Vem o período siluriano, que foi de 444 milhões a 420 milhões de anos atrás. Então, você teve mudanças no ambiente, mudanças nas evoluções das espécies, é marcado pela diversificação contínua, ou seja, as formas de vida começaram a expandir de forma muito maior, começaram a surgir os primeiros peixes ósseos. Os peixes começaram a captar
fosfato que foi começando a surgir. Lembra que falou lá atrás que houve mudanças geológicas? Começou a expandir, gerar muito fósforo, muito ácido fosfórico, foi, né, disperso nos mares. E os peixes aprenderam a capturar esse fosfato junto com o cálcio e criar a fosfina, ou seja, uma proteína, a oceína com a fosfina foi agregando junto aos ossos e criando, né, a estrutura óssea, criando os endoesqueletos, que davam uma evolução, porque, por exemplo, o artrópode com exoesqueleto, ele se move, mas ele não trabalha com sangue e tudo mais. À medida que foi criando a hemoglobina lá atrás, e ela foi sendo incorporada, permitiu-se que o corpo adquirisse o endoesqueleto e o revestisse de matéria proteica, que era oxigenada e recebia alimentação pela circulação de fluidos do corpo, e que levava oxigênio para ele, era a hemoglobina, que a ferritrina não fazia, nem a hemocianina. Também, gente, foi nessa época que começaram a surgir as barreiras de coral, que foram fundamentais para o equilíbrio da vida, principalmente para o surgimento das algas que iam gerar o oxigênio do período carbonífero, e também com as plantas, ou seja, começaram a criar estabilidade nos mares, impedindo que houvesse uma perda da vida orgânica, criando nichos de vida orgânica com mais diversificação. E vem o período carbonífero. O período carbonífero, vem há 360 milhões de anos até 300 milhões de anos atrás, foi o período com a maior densidade da atmosférica. A atmosfera tinha de 35% a 40% de oxigênio. Você tinha animais igual a essa libélula, que eu esqueci o nome original dela aqui agora, mas ela tinha um tamanho que chegava a ter 70 a 1,20 m de comprimento. Imagina um animal desse, que é predador, com 1,20 m de comprimento. Insetos, você tinha aranhas do tamanho de uma mesa. Né? Por quê? Porque com essa densidade de oxigênio e pressão atmosférica, eles podiam respirar naturalmente com as moléculas deles, eles não tinham pulmões. Então, eles passavam por osmose tranquilamente, né, o oxigênio por dentro do corpo. E com a densidade mais alta da atmosfera, o voo também era facilitado. Então, existia os insetos tinham uma proliferação maior. Consequentemente, essa pressão também criava uma estabilidade de temperaturas maiores e permitiu o desenvolvimento de animais terrestres répteis. O oxigênio da atmosfera facilitou. Como a hemoglobina foi sendo incorporada em alguns animais, eles conseguiram sair do mar e desenvolver pulmões que os permitisse respirar, ou seja, a evolução permitiu, não precisavam de guelras mais, nem de brânquias, eles podiam respirar oxigênio diretamente, mas precisavam de, com isso, aumentar a capacidade de circulação. Então foram começando a desenvolver um coração com 4 cavidades e precisavam do calor do sol para poder manter o aquecimento e a circulação sanguínea. Isso foi obrigando, até que animais começaram também a desenvolver outras evoluções. Espalhou, então, essa grande diversidade de vida, começou a surgir na superfície e ocupar, então, boa parte do planeta, boa parte do continente. Então, veio o período Permiano. O período Permiano, milhões de anos atrás, foi um período de transição entre Paleozoico e Mesozoico. Os continentes continuaram a se unir, formando Pangeia, que aí, nesse caso, unia mesmo antes de separar. Os animais já tinham evoluído para alguns deles com características de mamíferos, outros mantinham características de répteis. Começaram a surgir as aves, né? Esses animais começaram, para poder aumentar a sua disponibilidade de proteína, ter que se alimentar principalmente de grande parte de outros animais mamíferos. Foi responsável muito, nós vamos ver depois, que a presença desses animais foi fundamental, porque eles conseguiram espalhar a diversidade biológica ao longo desse continente, que era unificado. Quando os continentes se separaram, nós vamos ver depois na outra palestra, quando houve essa separação dos continentes, isso foi importante porque cada um deles levou consigo grandes quantidades de matéria suficiente para permitir a continuidade da vida. Então, a parte orgânica, vegetal e animal estava muito diversificada e bastante espalhada. O planeta era predominantemente quente nessa época. No final do Permiano, ocorreu a extinção em massa da história da Terra, a primeira extinção conhecida, que é a extinção do Permiano-Triássico, que dizimou cerca de 96% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres. O que aconteceu nessa época? Foi um período de grandes erupções vulcânicas.
o planeta sofreu, né, nessa época, grandes erupções vulcânicas. E essas erupções criaram uma, um efeito estufa muito grande, o envenenamento do ar e principalmente da água pela emissão de ácido sulfúrico, da parte de enxofre. Então, por isso causou boa parte da morte foi na vida marinha. Então, vejam bem, se os animais não tivessem ficado terrestres, talvez a vida não tivesse evoluído dessa situação. 70% da vida terrestre foi extinta. E houve uma mudança também da quantidade de oxigênio, porque isso espalhou muito material, principalmente enxofre, que começou a captar o oxigênio do ar. E espalhou muito ferro também nos mares, que também voltou a oxidar e retirar o oxigênio que tinha. Então, diminuiu a capacidade de oxigênio. Fez com que os insetos de grande porte não mais sobrevivessem, só os pequenos sobreviviam, ou seja, aqueles que saíam dos ovos ainda pequenos e ficavam de tamanho pequeno conseguiam respirar nessa nova atmosfera, que não tem o teor de hoje, mas já não tinha os 35%, estava na faixa dos 27% a 28%. Isso foi levando a uma evolução gradativa, uma adaptação de uma nova flora para essa nova situação, uma atmosfera muito rica em CO2. O CO2 tinha uma molécula mais pesada que o oxigênio, então houve um aumento de pressão e um aquecimento. Então, ao longo desses 4,4 bilhões, 2,5, 4 bilhões que houve, nessa época ocorreu nós vamos falar depois do período glacial, que aconteceu nessa período de 2,4 bilhões, até chegar nos dias de hoje. Então, nós saímos lá de trás, né, do período, para formar primeiro a Rodínia, depois a Pangeia, e para chegar nos dias de hoje. Aquela parte hoje que a gente tem de continentes já foram, por exemplo, como vocês podem ver aí, ó, boa parte da Ásia e da Europa eram fundo de oceano que aflorou os Estados Unidos, o Canadá, boa parte lá da Sibéria, né? Eram partes que foram subindo, ou seja, foram empurradas pelas erupções, as atividades vulcânicas que aconteceram no planeta. Então, a evolução da Terra, ela veio acontecendo. Nós paramos nesses períodos, porque a próxima a gente vai falar da evolução da Terra, agora mostrando como isso afetou a vida. Então, nós vamos retroceder depois um pouco, vamos voltar a falar para falar da parte glacial, como é que isso afetou, como é que afetou a questão do oxigênio, como é que afetou todo o processo, para a gente chegar e contar como a Terra foi evoluindo gradativamente até chegar nos dias de hoje, nas pessoas que nós somos, e vamos até, no último momento, falar dos dias derradeiros, na última palestra, dos dias derradeiros do nosso planeta. Nós vamos chegar até os dias de hoje. Né? Com isso, eu encerro aqui essa parte, né? E quero agradecer a todos aí pela oportunidade, né, de ter me permitido compartilhar com vocês esse aprendizado. Espero não ter decepcionado ninguém e ter podido trazer algo mais aí para o dia a dia de todos. Quero que continue, presidente. Eu não sei, Zé. As perguntas podem ser feitas no chat. Irmão Roberto, tem alguma pergunta para ser feita aí ao palestrante? É o momento? Vou dar uma olhada aqui rapidinho. Tem aqui do irmão Maltês, vou ler aqui. Irmão Erivelto, tenho muito orgulho de ter acesso a essa liga de super irmãos. Obrigado pela brilhante palestra. Tenho uma dúvida. De posse de todo este conhecimento, que com certeza aumentará com as novas descobertas, peço licença para fazer referência também aos ensinamentos ministrados pelos brilhantes irmãos que compartilham suas pesquisas com linguagem acessível e palatável. O irmão acredita que a crença no Cadu fica cada vez mais forte ou se esvai a cada descoberta sobre cosmogênese e antropogênese. Também gostaria de saber se o irmão possui publicação dentro desse assunto. Bom, eu vou responder de baixo para cima. Publicação não, Ok. porque eu sou um estudioso, eu tenho uma pós-graduação em astrofísica, mas não aprofundei nesse ponto. Quer dizer, quando eu estudei na UFOP,
eu fiz metalurgia, mas fiz por conta própria várias disciplinas isoladas, tanto de mineração, quanto de geologia, quanto de farmácia. Fazia por curiosidade, para aprender. Pessoalmente, meu irmão, eu vou fazer um comentário do que eu penso. Eu acho que um homem que aprofunda nas ciências e se afasta da crença em Deus, ele está praticando a ignorância e a arrogância. Porque à medida que você estuda mais e mais a natureza, nós descobrimos coisas que não sabíamos e que elas estão perfeitamente encaixadas. Então, do meu ponto de vista, aquele que estuda pelo conhecimento sincero, ele se aproxima de Deus, porque você se aproxima da fonte. Aquele que estuda e se afasta de Deus, ele não está crescendo, ele está implodindo na própria vaidade. Mas essa é a minha opinião. Muito obrigado, irmão Erivelto. Tem uma pergunta aqui do irmão Osildo, que está um pouco confusa, mas eu vou tentar ler aqui da forma como ele mandou. José Isidro Ribas Gresp. 2 perguntas. Seria possível, existe entre o mato a costa espaço para ter uma cidade como a existência de Sambala ou Agartha? 2. Marte, mais antigo, poderia, no passado, ter as mesmas condições de vida como na Terra? Não sei se o irmão entendeu, mas eu li da forma como ele mandou a mensagem. Eu quis falar se existe espaço entre o manto e a crosta para poder ter uma cidade. Olha, espaço provavelmente tem, porque nós já encontramos cavernas subterrâneas com centenas de metros de altura. Provavelmente numa bolsa de lava que esvaziou, ou uma bolsa de água que foi aquecida e expulsou a água, ou a própria expansão de gases, algo assim, pode acontecer. Agora, eu não acredito que exista cidades, porque a cada 30 metros que você desce para dentro da crosta, aumenta 1 grau. E para ficar numa profundidade dessa, você estaria aí vivendo num ambiente de 45, 50, 60, 70 graus. O que torna inviável a existência com a atual situação tecnológica. E claro que ninguém ia procurar enterrar no fundo da Terra com uma superfície completamente mais prazerosa, né? Haja vista aí, por exemplo, a situação dos índios brasileiros. Nunca preocuparam em desenvolver grandes situações tecnológicas, porque a natureza que existia no Brasil na época fornecia tudo, fruta, água, tal, enquanto que os índios americanos viviam numa situação de mais inóspita. Então, o que gera desenvolvimento é o desafio e não a facilidade. Espaço tem. Cidade construída eu acho difícil, mas é opinião, né? Nunca, como não foi descoberto nenhuma, não posso dizer que não existe. Com relação a Marte, tanto Marte quanto Vênus provavelmente começaram recebendo as mesmas matérias orgânicas e podem até ter desenvolvido vida quando na Terra. Principalmente Vênus, que tem uma massa muito parecida com a da Terra, é 88% da massa da Terra. Mas Vênus, em função, todos os planetas têm a tendência a girar seguindo ao momento angular. Vênus gira ao contrário. Provavelmente, há muitos milhões, bilhões de anos talvez, da mesma época que o planeta atingiu a Terra e formou a Lua, Vênus pode ter recebido um impacto, só que esse impacto atingiu em cheio e cessou a sua rotação, até inverteu. Vênus hoje tem uma rotação mais lenta do que a sua translação, ou seja, o seu dia é mais lento do que o seu ano. Seu ano é 288 dias, sua rotação é 290. Então, assim, isso faz com que ele gire muito devagar. E girando devagar não tem campo magnético. Sem campo magnético não protegeu a atmosfera dos raios da radiação solar. Provavelmente isso destruiu a água, decompôs a água como a gente conhece, ela virou hidrogênio e oxigênio, o hidrogênio foi para a atmosfera maior, se perdeu, o que restou de água foi combinando com enxofre, fazendo ácido sulfúrico, ficou uma atmosfera mais densa, porque a molécula de óxido sulfúrico pesa 98. A molécula média de ar pesa em torno de 24. Então, assim, foi criando uma densidade maior de CO2, que é 44, e hoje a atmosfera de Vênus ela é 90 vezes mais densa, a pressão atmosférica, do que a nossa. E é um ambiente de ácido sulfúrico e é a mais quente do sistema solar, ficando a uma média de temperatura superficial de 400
460 graus, 455, 58, por aí. Possivelmente, se teve vida orgânica lá, já foi destruída nessa situação. Marte pode ter tido também, só que em função da gravidade menor, não reteve atmosfera, não tem campo magnético, então a vida que foi sendo criada não se manteve, e à medida que a água foi sendo desgastada pelos ventos solares, provavelmente a vida não chegou a desenvolver, ou seja, naquela fase de poucos milhões de anos, a vida que começou a ser formada pela matéria orgânica não conseguiu se sustentar. Então você vê que nós estamos na posição certa, com rotação certa, tudo está perfeitamente sincronizado para que nós, inclusive a posição de Júpiter, nos privilegia. Ele atraiu para nós pequenos cometas de água e atrai para si grandes meteoros de massa protegendo a Terra. Então, está tudo perfeitamente equilibrado. Nesse relógio, tem que ter relojoeiro. Meu irmão Soares, não existe mais perguntas formuladas. Fica a critério aí do irmão como proceder daqui para Muito frente. obrigado, irmão. Nada, O meu irmão. irmão, logo após, pode fazer, levantando a mão. Irmão Isaltônio, tem algum aviso ou comunicado a fazer? Irmão Boa Isaltônio. noite. Não, não tem aviso. Acho que só no caso da reunião de amanhã, né? Que nós vamos ter da loja Certo. de conhecimento. Eu vou localizar aqui o folder e já compartilho. Queria que o irmão Isaltônio falasse também sobre a casa de apoio, Filho de Filhos de Irã. Irã. Seria interessante sempre falar sobre aquela obra magnífica que eu tive a honra, o privilégio de estar lá e ver. Enquanto isso, eu vou apresentar aqui o diploma do palestrante e logo na sequência o irmão Isaltônio vai apresentar. Foi solicitado. Ad universo terraro orbe sum arquitecto gloria. A glória do grande arquiteto do universo. Os cavaleiros, confrades e afiliados do Copo d'Água da Confraria Quantum erguem um brinde virtual ao palestrante Erivelto Luiz de Souza, por ter vertido em nossas taças nesta noite o néctar de sua profunda sabedoria ao discorrer sobre o tema Gênese Cósmica, parte 2, Evolução. Destarte para esculpir nas pedras da eternidade a lembrança desta aula magna. Foi expedida a presente prancha. Dada e traçada, firmada, selada e autenticada na sala virtual da confraria, no terceiro dia do segundo mês do ano de 2024. E vem assinado pelo presidente Valdemar Santos Queiroz e o secretário José Soares da Silva. Parabéns, Erivelto, aí está o seu diploma. Logo após, vamos ter mais considerações. Irmão Isotônio. Bom, meus irmãos, inicialmente eu gostaria de divulgar que, mais uma vez, nós estamos com uma atividade aqui em prol da Casa de Apoio Filhos de Irã. Haverá o sorteio de 15 prêmios. E aqui nós estamos fazendo uma rifa, custa R$ 50 cada número. E aí você vai estar doando esse valor para a Casa de Apoio, para a construção, e ao mesmo tempo vai estar concorrendo a esses prêmios. Então, o primeiro prêmio é uma TV de 50 polegadas. Aí nós temos o livro do nosso irmão Michel Vinetsky. Eu já falo quais são os números dos prêmios. Aí nós temos também o meu livro, Rito de York, como prêmio, e também o livro do nosso irmão Roberto Zarra. Nós temos 400 números disponíveis, 112 já foram adquiridos pelos irmãos. É só entrar nesse site, que o link já está no chat, que aí você consegue fazer a aquisição de um número. E aí nós temos aqui 50 polegadas o primeiro ganhador, uma TV, segundo, até o quinto, até o sexto, né? É o livro Caminho da Felicidade, até o 10º, o livro de Todos São Rito de York, e até o 15º, o livro Reflexões. Então, todos aqueles que puderem participar conosco dessa campanha, realmente é muito necessário, né? Nós estamos
atualmente, inclusive, com as obras paradas, para juntando mais dinheiro para reiniciar de novo. Mas está andando. Então fica aí o convite à participação de todos. E o próximo, eu vou abrir aqui o convite que eu vou fazer para a sessão de amanhã, o nosso irmão Alberto Feliciano, uma palestra da Loja Luz de Conhecimento. Nós lembrando que vai ser dia de domingo agora as reuniões das lojas virtuais. O nosso irmão Alberto Feliciano, ele é um irmão bastante estudioso, conheço ele pessoalmente, ele é lá da Glesp, e aí ele vai falar a respeito desse tema, o caminho da iniciação e o simbolismo dos tempos. Os interessados também encontrarão no chat o link. Agradeço ao espaço disponibilizado, presidente, mestre de cerimônia, muito grato. Obrigado, irmão Valtônio. Irmão Erivelto, suas considerações. Bom, eu só tenho o padrinho e aí o presidente, meus irmãos, agradecer a oportunidade, né, de honrado pela confiança que depositaram em mim. Espero não ter criado nenhuma frustração ou decepção com nenhuma informação. A ideia eu tive que sintetizar, então por isso que eu não avancei até os dias de hoje, porque para a próxima parte nós vamos retroceder um pouco, porque nós vamos falar da vida em si, da evolução da vida em si, da vida na Terra, a importância, inclusive, para cada etapa que teve, cada uma das etapas da vida que ocorreram aqui, se extinguiram e depois voltaram, estão perfeitamente equilibradas para que nós estivéssemos aqui hoje. Isso tem a ver com distribuição de matéria orgânica, mineral, vegetal, equilíbrio da atmosfera, tudo, inclusive o tamanho que nós temos. Se nós fôssemos seres menores ou muito grandes, não estaríamos, talvez, evolução intelectual para poder estar discutindo sobre isso. Existe um equilíbrio perfeito entre a forma de reação, porque quanto menor é um ser, menor a disposição que ele tem de material neurológico. Quanto maior é um ser, mais lento é para a circulação sanguínea e distribuição de alimentos. Então, parece que o planeta foi criando, sabe, situações até que nós chegássemos aqui. Mas isso aí, é claro, com base na interpretação. Né? Eu não estou afirmando nada. A única coisa que eu acredito, e aí eu não posso afirmar, porque aí a afirmação é base em conhecimento. O que eu vou dizer que a palavra, eu dou testemunho, é de que eu acredito que houve uma intenção de um Supremo Criador para que isso acontecesse. No mais, eu queria agradecer a todos pela oportunidade. Obrigado, de novo, pela confiança. Muito obrigado, meu irmão Erivelto, meu afilhado. Parabéns por mais esta belíssima palestra. Com certeza, a terceira parte será brilhante, igual a essa aqui, uma complementa da outra. Então, já fica aqui o convite para os irmãos para a próxima palestra, que será divulgada, a próxima data. Será no sábado também, no dia de sábado. Vamos ficar atento aí, porque é um assunto riquíssimo de conhecimento, de tirar aquelas dúvidas sobre o universo que o irmão Erivelto entende muito bem. Irmão Jorge Luiz, vamos à nossa oração final? Vamos ouvir o presidente antes, né, irmão? Depois da oração. Ok. Pois é, eu estou com a mãozinha levantada, eu queria falar antes da oração. Tá, Por então fale, favor. presidente. Olha, antes da oração, eu queria dizer assim da felicidade que eu tenho de ver alguns irmãos que entraram depois do começo da palestra, o meu irmão Petronilo, o meu irmão Contígio, o meu irmão Joel, o general do conhecimento, nosso almirante, general e brigadeiro, e também general do conhecimento, esse rapaz aí que tem que estar com esse negócio aí rodando atrás dele, meu querido irmão Gerson Cleto, e outros irmãos aí que entraram depois. Um beijo a todos. Eu queria dizer que a gente vai receber aqui em Nova York
o nosso querido grão-mestre e o secretário de Relações Exteriores da Glomaron, nosso irmão Isaltônio. Eles vão estar presentes o Sereníssimo Grão-Mestre Paulo Tupã, juntamente com Aldino Brasil, eles foram eleitos membros honorários dessas duas lojas, fundadas por brasileiros. A Brazilian Loja, que vai fazer 23 anos, e a Dom Pedro Loja em New Jersey, que vai fazer 5 anos. E a primeira reunião que eles vão participar vai ser em New Jersey, dia 12, eles vão chegar dia 12 pela manhã e à noite já vão ter trabalho, viu, meu querido Zaltoni? Nós vamos lá em New Jersey, já foi confirmada a presença do grão-mestre de New Jersey e estamos nessa grande expectativa. E dia 16, na Brazilian Lodge de Nova York, onde eles receberão as homenagens, né, dessa grande batalha que eles têm aí pela nossa maçonaria brasileira, que fez chegar aqui aos Estados Unidos esse grande trabalho desses dois homens, né, e serão recebidos com honras, com certeza, aqui nos Estados Unidos. Então, a gente está nessa preparação e hoje eu passei o dia aí fazendo alguns contatos para que tudo corra bem. E na próxima palestra nós vamos pensar o que... Bom, isso aí fica para depois. Quero agradecer ao meu... Bom, aí fica também para o final, quando a minha palavra. Eu queria falar nesse momento só sobre isso. Obrigado, meu irmão Zé Soares. Irmão Jorge, gentileza. Nosso momento de oração. Autoridades presentes, meus irmãos, gostaria que vocês, nesse momento, dedicassem um pouquinho das suas mentes à nossa ligação com o nosso grande arquiteto do universo. Reunidos diante da tua presença, queremos elevar nossos corações em gratidão. Agradecemos por estes momentos de comunhão, de integração, nessa belíssima palestra do irmão Heriberto. Para quem agradecemos pelo dom da vida, pelo dom da inteligência que lhe concedeste, Pai. Que todos os presentes tenham recebido tuas bênçãos em suas vidas, para que manifestem de inúmeras maneiras infinitas e maravilhosas. Agradecemos pelo amor e atenção que compartilhamos uns com os outros nestes maravilhosos momentos desta noite. Agradecemos pela força que nos sustenta em tempos de dificuldade e pela esperança que ilumina nosso caminho, mesmo nas noites mais escuras. Obrigado por seres nosso refúgio, nossa fortaleza e segurança, com essa fonte de paz e inspiração constante que fazes jorrar sobre nós. Senhor, que todos aqui presentes possamos sempre lembrar de olhar ao redor com gratidão, reconhecendo os pequenos milagres que nos cercam a cada dia. Que possamos compartilhar teu amor com o mundo, cumprindo aquilo que a ordem nos ensina, para que possamos ser um instrumento de compaixão, perdão, bondade, compreensão e entendimento para com o outro. Hoje, Senhor, entregamos a Ti nossos corações cheios de gratidão. Que nossas vidas sejam um reflexo da Tua generosidade, amor, saúde e graça. Que possamos viver em constante louvor e agradecimento, sabendo que Tu és digno de toda honra e glória. Que sejamos humildes, fontes de luz, para que os que não enxergam a verdade, as mudanças do mundo e os seus mistérios, ergo nessas minhas humildes palavras e a reverência, pedindo, Senhor, que a Tua sabedoria permeie os recônditos do nosso ser com a luz que atravessa os vitrais de uma catedral ancestral, tipo as que vemos na internet. Senhor, Tu que nas curvas do tempo e nos espaços infinitos, Tu que és o construtor invisível das estrelas, o artífice das galáxias, e teces os fios do destino, entrelaçando os sonhos dos mortais,
Obrigado por nos ouvir, Senhor. Obrigado, Senhor, e que as nossas ações sejam como pedras bem assentadas que erguem pilares de justiça e compaixão daqueles que ainda reverberam no presente temas e ações do passado. Que nossa mente seja tal qual um compasso traçando caminhos retos e verdadeiros. Nosso coração seja o esquadro, medindo a distância entre o egoísmo e a generosidade e a visão do que se tornou novo, moderno em nosso mundo físico, onde muito temos a reaprender. E nas vigas do meu ser, a tolerância sustente o teto da fraternidade e a esperança seja o alicerce, firme e inabalável, mesmo que diante das tempestades da vida. Grande arquiteto, guia-nos na construção de nossa jornada. Abre-nos as janelas para a luz da compreensão. Senhor, faz de mim sempre um aprendiz fiel, lapidando meus comportamentos como um mestre pedreiro e que, ao final, minha obra seja digna da tua aprovação, um monumento à virtude e à busca incessante pela verdade. Que assim seja nos canteiros do tempo, sobre o olhar atento das estrelas que abrilhantam o universo. Amém. Amém, que assim seja. Presidente Valdemar, suas considerações para o encerramento. Olha, eu quero agradecer a presença de todos os irmãos presentes, o irmão Kleber Siqueira, meu querido irmão lá do Texas, todos meus irmãos, o irmão Hinaldo, que eu vi aí também, todos os queridos irmãos que eu não citei o nome, um beijo no coração, o Jairo Júnior, e todos vocês. Olha, eu penso que é muito maravilhoso a gente conhecer, ter perto da gente o Erivelto. Eu disse isso no começo e digo sempre, né? Deus nos deu uma pessoa tão especial que o Joel chama de Google Man. Mas ele não é só Google Man, é um Google Man iluminado pelo grande arquiteto do universo. Ele é Google Man iluminado por Deus. Quero parabenizar, quero agradecer a Deus por ter nos dado esse rapaz tão simples, tão amável e tão sábio. Agradecer a Deus também por todos vocês, por estar aqui presente, que o grande arquiteto do universo ilumine a vocês todos, suas famílias, suas casas, que lhes dê paz no coração e que faça vocês pensarem no próximo. A gente só sai dessa se a gente pensar no próximo. Então, eu quero dizer para vocês da minha alegria e satisfação de tê-los conosco nessa tarde. Beijo no coração de todos e continuemos aqui. E aqueles que quiserem conhecer a Confraria Quanto, nós vamos disponibilizar o link para que conheçam, tá bom? Beijo a todos e vamos continuar. Zé. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos pela presença. Vamos agora ao nosso copo d'água. Sempre após a reunião, o nosso ágape, lá no sul do Brasil, é conhecido como copo d'água. Um bate-papo muito saudável, muito salutar. Os meus atores podem parar as gravações.